um pouquinho agora de imagem de objetos extensos. A gente acabou de fazer a imagem de um objeto pontual, né? Fizemos de um ponto e chegamos a uma conclusão importantíssima, que a distância do objeto até o espelho é exatamente igual ao do espelho até a imagem. Legal? Agora a gente vai fazer com um corpo extenso. Então eu peguei aqui um espelho, repara que a face desse espelho está voltada para a nossa esquerda, ok? Botei uma letra F aqui. Poderia botar qualquer coisa. Aqui a letra F eu acho que é mais interessante, tem a ver com física, física 1000, sei lá, tem um monte de coisa legal aqui. O que acontece? Olha para esse ponto. Ele está próximo do espelho. Então a imagem desse ponto tem que estar próxima do espelho também. De modo que a distância do objeto até o espelho seja igual do espelho até a imagem. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa com esse ponto. Esse ponto já está uma distância maior do espelho. Então ele vai ter que estar uma distância maior aqui também. Quer dizer, se aqui é um ponto A, aqui é a linha, que é a imagem dele. Se aqui é um ponto B, aqui é B'. E por aí vai. Tranquilo? Repara, se eu pegasse esse ponto aqui, ponto C, o ponto C tem que estar abaixo do B, então ele estaria aqui. Se eu pegasse esse ponto aqui, ponto D, ele teria que estar aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, o ponto E, ele teria que estar aqui. Então o que você acabou de perceber? Como eu sei que a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem, olha como é que acabou ficando a minha imagem. Olha que legal. A imagem ficou assim, ó. Repara, ela ficou rebatida. Dá mal vontade de falar que a imagem é invertida, mas eu não posso falar que ela é invertida. Para a física, a imagem é invertida quando ela aparece de cabeça para baixo. Essa imagem rebatida, ela é chamada de imagem enantiomórfica. Então vamos lá. Quais são as características da imagem? Primeiro, se o objeto for real, a imagem ela vai ser virtual. Lembra que eu falei? Formada pelo prolongamento. Show de bola. Essa imagem, ela é direita ou invertida? Direita. Eu não vejo o corpo de cabeça para baixo, ela é direita, tá? Porém, apesar de ser direita, ela é uma imagem o quê? Enantiomórfica, tá? Enantiomórfica. Caraca, nome grandão, né, Valentim? É, mas é tranquilo, né? A imagem é rebatida. Tu já deve ter reparado isso. Carro de polícia, ambulância, eles colocam adesivo ao contrário. Por que isso? Quando você olha no retrovisor, o retrovisor é um espelho. Você vai ver a imagem enantiomórfica. Se o cara colocar certo, você vai ver assim, ó. Aí o que ele faz? Ele já, de propósito, coloca a imagem rebatida. Para quando rebater no espelho, você vê a imagem certa. Beleza? E ó, virtual direita e com igual tamanho. Ou seja, no espelho plano, a imagem formada, ela não é nem maior nem menor que o objeto. Então, se o objeto tem um tamanho X, a altura da imagem também vai ser X. Tranquilo? Essas são as características da imagem no espelho plano. Beleza? Outro ponto legal é falar sobre campo visual. O que é o campo visual? Campo visual de um observador é tudo aquilo que ele consegue enxergar. Beleza? Não sei se eu fui muito claro, vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou inventar aqui a Ana, tá? Aqui é a Ana. E aqui vai ser a Bruna. A Ana e a Bruna. Tá aqui, a Ana e a Bruna. E aqui eu tenho um espelho. Esse espelho está voltado para cima. Tranquilo? A minha pergunta é a seguinte. A Ana, se ela olhar para o espelho do jeito que está aqui, ela se enxerga? Sim. Então ela está dentro do campo visual dela, beleza? A Bruna, se ela olhar pelo espelho, ela vai se enxergar? Não, só se o espelho estivesse assim, né? Tudo bem, não voltado para cima, voltado assim, ó, para ela. Ou um pouquinho inclinado, mas assim acho pouco provável, certo? Agora, será que a Bruna consegue enxergar a Ana? Pô, a Bruna eu acho que consegue enxergar a Ana, porque vai ter um raio da Ana que vai bater aqui e vai vir na Bruna, né? Só que tudo isso que a gente está falando tá certo, mas a gente pode fazer isso sem ficar pensando muito. Vamos lá. Quero descobrir o campo visual da Ana. Olha o que eu vou fazer.
eu vou pegar a distância da Ana ao espelho e vou repetir essa distância para trás do espelho. Então, se a Ana está aqui, é como se a imagem dela estivesse aqui atrás, certo? Vou pegar esse ponto aqui que eu tracei e vou ligar na ponta do espelho. Vou pegar esse ponto que eu tracei e vou ligar na ponta do espelho. Então, olha aqui, ó. Agora, ó. Essa região aqui, ó, essa região aqui, ó, é o campo visual da Ana. Tudo que está nessa região pintada, que é delimitada por essas duas retas, a Ana consegue enxergar. A Bruna tá ali no limite, né? Tipo, se ela chegar um pouquinho para cá, dá para ver, mas assim tá meio bravo. Beleza. Agora, então a Ana enxerga a Bruna, tá dentro do campo visual, tá no limite, mas ela enxerga, tá? Será que a Bruna vai conseguir enxergar a Ana? Olha, o princípio da reversibilidade diz que sim, né? Porque se vai ter um raio que sai da Bruna e chega na Ana, vai ter um que sai da Ana e chega na Bruna. Então, mas, Valentim, como é que eu vou determinar o campo visual da Bruna? Olha o que eu faço. A Ana eu consegui jogar para trás do espelho. O problema é que a Bruna não está de frente para o espelho. Então, primeiro passo, eu finjo que o espelho é maior. Finge que o espelho é maior, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu faço a mesma coisa que eu fiz com a Ana aqui. Eu vou pegar essa distância até o espelho e vou replicar essa distância para trás, ó. Então, se aqui é o B, aqui é o B'. De modo que essa distância seja igual a essa, ó. Do mesmo jeito que aqui isso foi igual a isso tem que ser igual a isso. Próximo passo, eu vou pegar a Bruna e vou ligar nos extremos. Então, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu só checar aqui. Repara, joguei para trás do espelho, liguei nas duas pontas. Essa área aqui, ó, essa área aqui, ó, é o campo visual da Bruna. Então, por que a Bruna não consegue se enxergar nesse espelho? Porque ela não está dentro do campo visual dela. Diferente do que acontece com a Ana. Então é isso. Toda vez que eu quiser descobrir o campo visual, não tem mistério. Eu vou pegar o observador e vou jogar ele para trás do espelho. Depois eu vou ligar nas duas extremidades do espelho. Quando eu ligar nas duas extremidades, eu vou descobrir o campo visual. Tudo que está dentro do campo visual, essa pessoa, esse observador, vai conseguir enxergar. Beleza? Bom, galera, agora o meu esquema é o seguinte, eu quero descobrir como é que eu estudo quando tiver uma translação, quando tiver um deslocamento de espelho, tá? O esquema é mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma menina de frente para o espelho, beleza? Eu vou deixar a menina parada e agora eu vou andar com o espelho. Quando eu andar com o espelho, a imagem também vai andar, a imagem também vai se deslocar, tudo bem? E eu quero estudar exatamente isso. Como é que vai ficar esse deslocamento de imagem? Vamos pensar aqui um pouco. Como eu estou falando de espelho plano, a principal característica é que a distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem. Então, se a menina está a uma certa distância aqui do espelho, ela vai estar aqui também, né? A imagem dela vai estar aqui. De modo que a distância do objeto até o espelho seja a mesma do espelho até a imagem. Até aqui tudo bem? Se eu afastar o espelho, eu aumentei a distância da pessoa até o espelho. Então a distância aqui também vai aumentar, certo? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu tenho para mim que nem é a mesma menina, porque eu não consigo fazer dois bonequinhos iguais, mas tudo bem. Beleza? Não é a mesma garota mesmo, tudo bem. Detalhe. A questão é a seguinte. Tá, mas Valentim, e daí? Até aí tudo ok, mas e daí? Tá, vamos lá. Raciocina comigo uma coisa aqui. Se eu chamar essa distância de x, essa aqui também vai ser x, né? Concorda comigo? Vou chamar de d, pronto. Se essa distância aqui for d, essa distância aqui também vai ser d.
Beleza? Tranquilo, tá aí? Tá, mas vamos supor que o espelho em questão, que ele andou uma distância x. Ele andou, né? Ele se afastou uma distância x. Então, essa distância aqui, ó, entre onde o espelho estava e onde ele está agora, vale x. Galera, se o espelho andou x, qual é a nova distância entre a menina e o espelho? Vamos lembrar, ela estava a uma distância d, agora o espelho andou x. Quanto que vale esse pedaço aqui, ó? Vou marcar para tu ver, aluno, vou marcar para tu ver. Para tu ver. Quanto que vale essa distância? Essa distância ela é d mais x. Show de bola. Como a distância do objeto ao espelho é a mesma do espelho até a imagem, essa distância aqui também tem que ser. Essa distância aqui também tem que ser d mais x. Legal? Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a análise legal da parada. Qual era a distância da menina até o espelho antes? Era d. Qual é a distância agora? É d mais x. Quanto que aumentou? Aumentou x. Então olha que interessante. Em relação ao espelho, a menina andou x. Esse é o deslocamento da menina. Tá bom. Só que em relação ao objeto, em relação à pessoa de fato, essa distância era 2d. Agora essa distância é d mais d mais x, ou seja, é 2d mais 2x. Antes era 2d entre a imagem e o objeto, era 2d. Agora é 2d mais 2x. Então quanto que aumentou? Aumentou 2x. Moral da história. Em relação ao espelho, ela vai andar uma coisa. Em relação ao objeto, nesse caso o objeto aqui é esse bonequinho que eu estou fazendo aqui, né? Ela vai andar o dobro. Se você não entendeu, vamos trabalhar com números. Números sempre legal. Vamos supor que essa distância aqui é 5 metros, obviamente aqui também vai ser 5. Vamos supor que o espelho andou 1. Se o espelho andou 1, essa nova distância é 6. E essa aqui também vai ter que ser 6. Legal? Então pensa comigo. Qual era a distância da menina até o espelho? Era 5. Agora a distância é 6. Aumentou 1. Beleza? Qual era a distância da imagem da menina à própria menina? 10. Qual é agora? 12. Aumentou 2. Que é exatamente o dobro do que aconteceu aqui. Então, tudo que vai acontecer em relação ao objeto, para o referencial ser o objeto, é o dobro do que vai acontecer em relação ao espelho. Tranquilo? Vou apagar esses números, porque eu só usei esses números para ilustrar o que eu estou falando. Você não precisa se prender ao número, você precisa se prender a essa ideia. Isso também vale para a velocidade. Se em relação ao espelho a velocidade da imagem é v, em relação ao objeto, essa imagem vai ser 2v. Tudo bem? Esse problema, vira e mexe, ele cai em prova, não é muito difícil, a gente vai fazer alguns exercícios, nós vamos fazer alguns exercícios disso, mas é importante você entender que não tem muito mistério, é só você perceber que em relação ao objeto é o dobro do que acontece em relação ao espelho. Legal? Bom, agora vamos falar de rotação. Galera, tá aqui o meu espelho plano, vou jogar um raio de luz para cá. Ele vai bater aqui e vai ser refletido. Legal? A minha dúvida é a seguinte. Suponha que eu peguei esse espelho em questão e girei ele. Então ele estava aqui, eu vou pegar ele e vou girar ele para cá. Vou deixar ele descer assim. Ou seja, o meu espelho agora vai fazer isso. Ó, meu espelho. Beleza. Meu espelho girou. Vamos supor que ele girou um ângulo alfa. Se a minha lanterna continua aqui, o raio de luz continua. Repara que antes ele refletia porque o espelho estava ali. Agora, se eu girar o espelho, ele só vai refletir aqui, né? Vamos ver. Ele não vai mais parar aqui. Ele vai passar direto, né? E vai bater aqui. E agora ele vai refletir aqui.
Beleza? Repara que ele desviou porque o espelho desviou. Tá bom. Se eu pegar o raio refletido no primeiro caso, o raio refletido no segundo caso, você não pode falar para mim que houve um desvio do raio refletido? O raio refletido estava vindo aqui e agora ele está vindo aqui. Então teve um desvio. Vou chamar esse ângulo de beta. Pessoal, esse raio aqui é o raio incidente. Esse raio é o raio refletido. Refletido. Só que esse raio é refletido 1, quando o espelho está aqui, e esse raio é o raio refletido 2, que é quando o espelho está aqui. A sacada que você precisa saber aqui é sempre o seguinte, sempre. O ângulo com que o raio refletido gira sempre é o dobro do que o espelho gira. Então, se o espelho girar 20 graus, o raio refletido vai girar 40 graus. Se o espelho girar, sei lá, 10 graus, o raio refletido vai girar 20. Sempre eu vou poder dizer que esse beta é o dobro de alfa. Aí você vai falar assim, professor, por quê? Pessoal, dá para demonstrar. Dá para demonstrar isso. Só que não é o objetivo do meu curso fazer total demonstração. Não tem nem muito mistério, mas eu acho que nesse primeiro momento não vai valer a pena. Na nossa parte de exercício, inclusive lá no simulado, tem a questão falando sobre isso. E aí eu vou fazer a demonstração para vocês. Nesse momento eu quero que você saiba que se o espelho girar um ângulo alfa, o raio refletido vai girar 2 vezes alfa. Tranquilo? Bom, pessoal, para a gente fechar nossa aula de espelho plano, eu queria falar um pouquinho sobre associação de espelhos planos, imagens múltiplas, tá? Seguinte, peguei 2 espelhos planos, coloquei formando um ângulo θ entre si e botei um objeto no meio. Obviamente, ele vai gerar uma imagem no espelho, ele vai gerar uma imagem no outro, mas ele também vai ter imagem da imagem. Caramba, Valentim, então quantas imagens vão ter? Depende desse ângulo. Quanto mais fechado for o ângulo entre os espelhos, maior é o número de imagens. E existe uma formulazinha para isso. A formulazinha está aqui. Se você reparar bem, na maior parte dos problemas de espelho plano, nós não usamos fórmula nenhuma. O que nós falamos ali? Nós só usamos geometria, certo? Só que aqui eu tenho umas formulazinhas e eu tenho que saber. Na verdade, umas formulazinhas não, uma formulazinha. É só isso. N igual 360 sobre θ menos 1. Esse N é o número de imagens. 360 é o ângulo correspondente a uma volta, por isso que é 360 graus, tá? Θ tem que ser o ângulo entre os espelhos, que é esse ângulo aqui, menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho 2 espelhos formando um ângulo de 90 graus, como é que vai ficar? Simples. O número de imagens vai ser 360 sobre 90 menos 1. Tá? Eu boto o ângulo entre os espelhos. 360 sobre 90 vai dar 4 menos 1. Isso vai dar 3 imagens. Beleza? Tá aí? Bom, se o ângulo for 60 graus, o número de imagens vai dar 360 sobre 60 menos 1. 360 sobre 60 dá 6. 6 menos 1. Isso vai dar 6 menos 1. Isso vai dar 5 imagens. Beleza? Se o ângulo for 30 graus, o número de imagens vai ser 360 sobre 30 menos 1. Isso vai dar 12 menos 1. Isso vai dar 11 imagens. Então, repara uma coisa, que à medida que esse ângulo vai ficando menor, o número de imagens ele vai aumentando, certo? E quando esse ângulo ele vai ficando quase zero, essa imagem ela vai tender ao infinito. Você percebe muito isso em barbearia, né? Salão, academia, que tem vários espelhos nas paredes. Você olha, tem espelhos paralelos. Aí você vê infinitas imagens. Quanto menor for esse ângulo, maior é o número de imagens. Vou te chamar a atenção para um detalhe. Toma cuidado com 2 coisas. Uma, aqui eu estou te dando o ângulo, estou te pedindo N. Obviamente, ele pode fazer o contrário. Eu posso falar assim, 2 espelhos planos,
geram 15 imagens, tá? Geram 15 imagens. Qual é o ângulo? Tu vai fazer a mesma, você vai usar a mesma expressão. Só que, obviamente, se eu estou te dando número de imagens, tu vai substituir aqui no N. Beleza? Segunda, e eu acho que mais importante sobre isso. Olha o problema. Imagina o seguinte, eu peguei aqui e vou colocar a foto, uma foto minha e do meu filho. Então tá aqui, Valentim mais o Guilherme. Vou botar minha e do meu filho aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Quantas pessoas vão aparecer no espelho? Olha só, se o ângulo é 60, você vai ter 5 imagens, tranquilo? Só que são 5 imagens. Cada objeto tem 2 pessoas. Você não vai ter aqui, não vão aparecer grosseiramente 5 fotos, né? Vão aparecer 5 fotos, 5 imagens de foto, legal? Só que cada imagem vão ter quantas? 2. Então, no espelho, quantas pessoas eu vou ver? 10. Porque são 5 imagens e cada foto tem 2 pessoas. Se fosse o Valentim mais o Gui mais a dona Nilda, que é minha mãe, pô, quantas pessoas você vai ter aqui? Repara, se eu tivesse 3 pessoas aqui, né? Se eu tivesse mais 3 pessoas aqui, se tivesse 3 pessoas aqui, quantas imagens eu ia ter? Imagens são 5. Quantas imagens de pessoas, ó, imagem da foto são 5. Quantas pessoas eu iria ver no espelho? Iria ver 15. Beleza? Esse assunto de espelho plano tem várias informações, né? Ele é até um pouco longo, mas os problemas em geral não são difíceis. Convido a vocês a assistir a nossa aula agora de exercício e não deixar de praticar esse assunto. Beleza? Te vejo na próxima aula. Um abraço.